Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma transmissão da Associação Espírita Caminho da Luz, nosso Evangelho em Casa. Hoje, mais uma vez, a gente está transmitindo aqui da nossa sede, da nossa querida Casa da Mãe Pobre, e é uma alegria muito grande, né, de estarmos juntos hoje. Hoje a gente está recebendo o André. André, seja bem-vindo. Sérgio, Camilo, muito bom estar aqui com vocês. Primeira vez que eu gravo aqui na Mãe Pobre. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, amigo que nos ouve. Espero que você tenha um bom momento igual nós estamos tendo aqui. Camilo. Boa noite a todos. Mais uma vez, com alegria, nós nos reunimos para o nosso Evangelho dessa noite, sempre pedindo a Deus que nos abençoe nessa tarefa. E a gente aqui então também saudando aí todo mundo que nos assiste agora, quem assiste ao vivo, quem vai assistir a qualquer outro momento, né? Que como a gente sempre diz, que chegue numa hora oportuna, que possa trazer paz, que possa trazer boas reflexões. Lembrando que a gente tem toda uma biblioteca já de vídeos salvos aqui no nosso canal, então é muito bom a gente saber que é uma fonte de inspiração que a gente busca no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita. E que a gente possa começar então com a nossa prece, né, dirigindo o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre, amigo de todas as horas, e buscando a inspiração para os nossos corações, para que as palavras de hoje do Evangelho, da doutrina espírita, possam falar bem fundo dentro de nós, possam despertar a esperança, a fé, o amor, possam nos ajudar na compreensão, cada dia um pouquinho maior, da nossa caminhada com os seres espirituais, encontrando os nossos propósitos, encontrando as respostas e realizando o nosso melhor potencial. Que Jesus nos ampare e abençoe. Em seu nome, damos início ao nosso Evangelho de hoje, sempre com muita alegria. Queria avisar mais uma vez que o programa de hoje, ele, embora seja inédito para esse dia, a gente está gravando ele um pouquinho mais cedo, né? Então nós não vamos conseguir fazer a interação ao vivo com vocês, mas não deixem de deixar as suas mensagens, né? Registrando a presença, que sempre é uma alegria muito grande para todos nós. Então agora eu quero pedir ao João Camilo que faça a leitura do nosso tema de hoje, né? Uma mensagem diferente, né? Que vai tocar muito a cada um de nós para a gente poder refletir juntos. Muito bem, Sérgio, vamos lá. O nosso texto de hoje foi retirado do livro Juntos Venceremos. Ele é um livro psicografado em parceria Chico Xavier e Carlos Bacelli, de variados espíritos. E a mensagem que a gente escolheu, ela é uma psicografia do Carlos Bacelli, ditada pelo espírito Pastorino. Ela tem o título de Síntese. Tudo passa, a alegria, a dor, a felicidade, a tristeza. O universo é dinâmica eterna. Os mundos se renovam, os seres evoluem. A natureza morre e renasce milhares de vezes. Um sol vem de outro sol. Uma célula tem sua origem em outra. Só Deus permanece. Só Deus é. Ele, o incriado, alfa e ômega da vida, é a lei. Lei que muda sem mudar-se, que aprimora sem precisar aprimorar-se, que engrandece sem necessitar engrandecer-se. Tudo passa para ficar, tudo fica para ser. O espírito, reflexo do Criador, é o que conta. É o que fica, é o que é. Espírito e Deus, Deus e Espírito. Resumo e síntese da vida. Muito bem, então essa é a mensagem, né, para a nossa reflexão, vocês aí de casa pensando também. É um tema de profundidade, um tema filosófico, mas ao mesmo tempo que nos conecta com a síntese e origem de tudo, né? O próprio nome síntese faz a gente pensar aí no nosso papel como seres criados, a nossa conexão com o nosso Criador, mas não vou me estender não, porque o André vai começar as reflexões para nós e a gente vai pensando juntos a respeito dessa grande síntese. Bom, eu acho que esse tema, nós temos aqui uns dois caminhos, pelo menos, para a gente seguir na reflexão. Como vocês puderam ouvir, quando vocês pegarem o texto para leitura, nós temos um caminho bastante filosófico para ele.
Se vocês se lembrarem um pouquinho das aulas de filosofia, daquilo que a gente já escutou, essa é a primeira grande disputa que nós temos na filosofia, a primeira grande discussão que levou os filósofos a abrir dois caminhos diferentes. Tudo aquilo que existe é uma coisa só, que não se move, que não muda. O mundo é aquilo que é, e independentemente do que nós façamos, ele vai permanecer do jeito que ele é. Ou, ao contrário, o mundo é uma constante e eterna mudança e aquilo que é, aquilo que existe, é a própria mudança. A gente pode pegar lá no próprio livro do Gênesis, né, quando Deus diz que eu sou aquele que é. E ele não deu mais nenhuma explicação. Esse é um caminho que eu acho que a gente pode seguir, que ele é muito interessante de ser discutido. A natureza da vida, a natureza do universo, a natureza de Deus. Isso que a gente chama Deus, não é? Porque se nós pegarmos lá no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec começa dizendo que Deus é aquilo que é. Ele não personifica Deus. Deus não é uma pessoa, não é algo como nós, ele é algo diferente. Então, o outro caminho que a gente pode levar seria nos perguntar qual é a consequência disso para a nossa vida. Igual nós vimos aqui no texto, Deus é a eterna mudança que em si mesma permanece igual. Qual é a consequência que nós temos de que todas as coisas estão em mudança? Os animais, os seres crescem, se reproduzem, morrem, nascem novamente. Isso é algo básico dentro do Espiritismo para nós, esse eterno nascimento, renascimento e mudança. O que isso significa para nós no dia a dia? O que eu faço dessa informação? Então, se eu penso que Deus é tudo aquilo que existe, eu não preciso, por exemplo, vir ao centro espírita, ir à igreja, ir ao templo, para estar em contato com Deus. Nós estamos nele. O tempo todo Deus se manifesta em todos os lugares, em todas as ações, em todas as pessoas, em todos os cantos menores que sejam do universo, da vida, da Terra. Então, eu não preciso pensar, por exemplo, que é na segunda-feira, se é as segundas que eu vou no centro, se é no domingo na missa, se é no domingo, no sábado de culto, que eu vou para encontrar Deus. Na verdade, eu encontro dentro de casa pela manhã, no trabalho durante a tarde, no lazer durante a noite. E isso significa que em todos os momentos, em todas as mudanças, em todas as situações da vida, eu estou em Deus. Então isso pode significar para nós que em cada pequena ação, em cada pequeno gesto, em cada pequena mudança, porque tudo efetivamente é passageiro, né? Isso me lembra daquela piada que a gente tinha de criança, né? Que na vida tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Né? Deus pode fazer aqui o papel, acho que mais do motorista do que do cobrador, né? Porque quem se cobra, na verdade, somos nós. Não há uma cobrança, não há uma exigência de punição. Então, se nós estamos aqui nessa mudança, nessa eterna modificação da vida, eu tenho a possibilidade de acreditar numa coisa aqui que é muito bonita, que não importa como a minha vida esteja, ela vai mudar. A mudança é uma certeza. E no começo do texto nós temos que toda a alegria passa, que toda a tristeza passa, não há nenhuma tristeza que seja eterna.
Então, nós temos que nos acostumar, ou melhor, nós temos que aprender a seguir aquele exemplo que o Shakespeare dá para a gente na peça dele, no Hamlet, em que perguntam ao príncipe, né, o príncipe, quem é a melhor pessoa que você conhece? Ele diz, olha, é o meu amigo, agora se não me falha a memória, é o Horácio, porque ele é a mesma pessoa na alegria e ele é a mesma pessoa na dificuldade. Ele tem o mesmo coração na riqueza e o mesmo coração na pobreza. Então, aquilo que nós somos é mudança. Aquilo que nós somos na alegria, aquilo que nós somos na tristeza. Quantas pessoas nós conhecemos que numa situação de dificuldade são de um jeito, e essa pessoa melhora de cargo, melhora o trabalho, melhora a condição financeira, essa pessoa muda completamente. Ela já era daquele jeito, ou ela apenas teve possibilidade de se desenvolver de uma maneira diferente? E ela é quem nós somos. Eu acredito que a gente não tem como dizer de uma maneira definida. Eu não sou a mesma pessoa de ontem. Não vou ser a mesma pessoa amanhã. E isso é muito simples da gente pensar. Se eu vou comer uma pamonha, né? Adoro pamonha. A primeira pamonha é muito gostosa. Ela é tão boa que eu quero comer a segunda. Mas a pessoa que comeu a segunda pamonha já não é a primeira. Eu quero comer a terceira. Eu já não sou a pessoa que comeu a primeira e a segunda pamonha. Então nós estamos nessa constante mudança o tempo todo. Quem eu sou um ser em modificação, em mudança. Nós não somos um livro em branco, né? Porque nós trazemos páginas já escritas. Eu não tenho como deixar isso para trás. Mas nós podemos sempre, a todo momento, tomar atitudes diferentes, fazer outras coisas que vão modificando o nosso caminho e vão modificando quem nós somos, afinal. Porque nós estamos o tempo todo em Deus, com Deus. O Cristo nos fala, né? Vós sois deuses, porque nós somos nele. Então eu acho que esse é um bom caminho que nós temos para seguir nessa reflexão. O que isso significa para a nossa vida? Acho que é isso, Sérgio, nesse primeiro momento. Muito bem, muito interessante, né? As reflexões que surgem desse texto. E agora, a vez do Camilo continuar aqui com a gente. Vamos lá. Como o Sérgio e o André anteciparam, né, essa ideia filosófica que o texto traz para nós sobre Deus, muitas vezes faz a gente andar por diversos tipos de pensamentos, né, e analisarmos em alguns pontos, até do ponto de vista poético que a mensagem traz para nós. Eu busquei um ângulo mais daquilo que a doutrina espírita traz para nós como Deus, para fazer uma abertura dos comentários, remetendo a algumas questões do Livro dos Espíritos que trazem para nós a ideia de Deus, né? O André citou a primeira questão do Livro dos Espíritos, né? Onde o Kardec perguntou a espiritualidade o que é Deus, e eles disseram que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então Deus é o começo de tudo. Deus é essa inteligência maior que foge à nossa capacidade de compreensão. Nós falamos de Deus dentro de uma limitação que nós temos de entendimento. E dentro dessa limitação, cada um de nós tem um entendimento diferente, dado o grau de compreensão, de evolução, de aprendizado, de conhecimento que a vida nos ofereceu ao longo da nossa caminhada evolutiva, né? Dentro das várias encarnações. Então hoje, graças a Deus, nós temos a possibilidade
do que a doutrina espírita nos oferece de conhecimento, ainda que seja dentro dos limites da nossa compreensão. Então a gente busca esse entendimento de Deus dentro daquilo que nos é oferecido, né? Até o próprio Kardec, quando questionava os espíritos, na questão número 3 do Livro dos Espíritos, pergunta para a espiritualidade: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Né? O próprio Kardec estava tentando entender ali uma definição clara do que fosse Deus, como se isso fosse possível definir, né? E os espíritos respondem, né? Quando Kardec pergunta se Deus é o infinito, eles dizem que é uma definição incompleta, devido à pobreza de linguagem nossa, que é insuficiente para definir o que está acima da nossa inteligência. Então, são situações, né, são condições que escapam um pouquinho à nossa possibilidade de entendimento, né? E aí eles vão, então, por uma linha que traz um pouco mais próximos para nós o que seja Deus, né? Aí o Kardec pergunta onde que a gente pode encontrar provas da existência de Deus. E os espíritos respondem lá na questão número 4, que é um axioma que a gente aplica às ciências, que não há efeito sem causa. Então, para a gente procurar a causa de tudo que não é obra do homem, e a nossa razão vai nos responder que existe algo superior, algo que escapa ao nosso entendimento, que criou tudo isso, né? E a gente chega à conclusão de que seja Deus. E lá na questão número 9, eles ainda completam dizendo que a gente tem um provérbio que diz que pela obra nós reconhecemos o autor. Então, eles dizem: pois bem, vede a obra e procurai o autor. Né? Então, é onde a gente consegue entender que há algo superior que escapa ao nosso entendimento, mas que é o que criou tudo isso, que isso não aconteceu ao acaso, né? Que não apareceu tudo isso. Se a gente imaginar que o acaso criou tudo isso, o acaso se tornaria algo inteligente, né? E a gente caminhando, a gente chegaria à própria ideia de Deus como um ser inteligente, né? Que alguns chamam de acaso, que criou tudo que a gente tem. Então, eles esclarecem que a gente não tem capacidade para entender ainda a natureza íntima de Deus, que ainda falta um sentido para a gente compreender, mas que um dia nos será dado conhecer, compreender esse mistério da divindade. Eles dizem assim: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então a gente imagina Jesus, né? Jesus chegou a essa capacidade, pelo que a gente entende, né? De ver Deus, de compreender Deus, da maneira com que a gente ainda não tem a capacidade de entendimento, né? Então aí vem a doutrina espírita e nos oferece algumas possibilidades de entendimento de Deus, que é entender Deus por aquilo que ele possa representar, né? Quando dizemos que, o Kardec pergunta que Deus, a gente pode entender Deus pelos seus atributos, ele enumera alguns atributos que podemos atribuir a Deus dentro do nosso entendimento, que Deus é eterno, é infinito, é imutável, imaterial, que ele é único, que ele é onipotente e soberanamente justo e bom. Então, dentro do nosso ponto de vista, essas características, né, esses atributos, nos aproximam um pouco do entendimento possível do que seja Deus para nós, né? E aí vem o texto, então, trazendo poeticamente, como eu disse, né, para perto de nós, falando das situações da vida, daquilo que a gente chama dessa impermanência da vida, né? Dos acontecimentos estarem em constante mudança, como o próprio André comentou, né? E ele começa dizendo que tudo passa, que todas as situações da vida são transitórias, são passageiras, mas ao mesmo tempo servem de aprendizado para nós. Alegria, dor, felicidade, tristeza, que é citado pelo Pastorinho no texto, são experiências que vão nos ajudando dentro desse processo de modificação a interiorizar conhecimento, aprendizado, né? Então, dentro do que ele fala, né, o universo é dinâmica eterna. Então, a gente está dentro dessa dinâmica. Muitas vezes a gente está até alheio aos acontecimentos, né, quando a gente não para prestar atenção, mas o mundo continua, né? Os dias continuam, independente da gente querer que não tenha dia, que não tenha noite, que não tenha manhã. Os dias vão continuar acontecendo, o sol vai continuar aparecendo para nós, a lua vai vir à noite, então todo um processo natural vai continuar acontecendo. E ali no texto ele fala, né, a respeito de que as coisas se modificam, mas só Deus permanece. Eu até comentava previamente com o André, antes da gente entrar no ar, essa ideia, né, de que muitas vezes a gente tem, com a limitação de entendimento nossa, de que Deus é mutável, né? Porque parece que muitas vezes
a gente imagina que Deus promove mudanças, porque a gente não conhece os mecanismos reais da vida, né? Então a vida foi criada por Deus e tudo que ele estabeleceu não tem mudança. A gente às vezes é que não compreende determinadas situações, determinadas respostas da vida, e muitas vezes acredita que Deus me favoreceu, eu pedi, ele mudou, ele alterou alguma coisa para me favorecer, ou Deus não me ouviu e tá, nessa hora eu estou prejudicado nesse processo, e a gente pensa, né, tem um entendimento de que Deus está ali, olhando, né, anotando tudo, mudando, dependendo do nosso pedido, da nossa vontade, e na verdade não é assim. As leis estão estabelecidas e aos poucos nós vamos adquirindo a compreensão, o entendimento de como elas regulam as nossas vidas, né? E toda a vida e toda a natureza. Então está tudo dentro desse processo que aos poucos, né, vai saindo para nós daquela área do sobrenatural, do ininteligível, para um entendimento maior. Então, à medida que a gente vai crescendo, vai aprendendo, a gente vai tendo, né, como disse lá no Livro dos Espíritos, essa capacidade maior de irmos nos aproximando da ideia de Deus e do entendimento do que seja Deus. É isso, Sérgio. Muito bem. A mensagem que a gente está estudando hoje, ela tem o título de síntese. E ela, psicografia do Bacelli, né, como o Camilo disse lá no começo, é autoria do Espírito Pastorino. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que o que me chamou a atenção quando eu procurei essa mensagem e sugeri, né, para os nossos amigos, para refletirmos sobre ela hoje, é encontrar Carlos Torres Pastorino, né, falando do mundo espiritual com a gente. E quem foi Pastorino, senão aquele que é o autor do livro Minutos de Sabedoria. Uma pessoa que teve uma passagem assim ímpar aqui pela Terra, na sua última reencarnação. Ele começou a sua vida, ele foi um padre católico, em um determinado momento, depois de cursar o seminário, ele voltando, estudou na Itália, voltou para o Brasil e conheceu a doutrina espírita. E tinha uma mensagem ecumênica, né, que na verdade falava com todos os corações. Ele teve essa visão também da espiritualidade, mas continuou de uma forma assim, com muita simplicidade, sintetizando, né, um livro que fala de minutos, que são pequeninos, mas que trazem para a gente tanto entendimento com poucas palavras. E me chama a atenção também, então, o título da mensagem. Quando fala síntese, eu fui lá pegar uma definição de dicionário que diz assim, que é o processo ou operação que consiste em reunir elementos diferentes, concretos ou abstratos, e fundi-los num todo coerente. Olha que missão interessante, né? A gente olhar para esse mundo com toda a complexidade que ele tem e encontrar uma coerência, né? uma compreensão desse todo complexo, desse todo tão grandioso, que escapa à nossa total compreensão. É claro, a gente vai demorar assim, muito tempo para compreender na sua totalidade, né, essa profundidade desse universo, mas, por outro lado, há aquilo que a gente já consegue entender, né? Então, quando a gente tem o advento da doutrina espírita, como o Camilo cita, o comecinho lá do Livro dos Espíritos, desde a primeira pergunta sobre o que é Deus, e a gente encontra, né, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e logo adiante, lá na questão número 4, depois de dar algumas dessas explicações que nos facilitam essa compreensão de Deus, Kardec coloca para nós assim, que é importante que a gente saiba que ele existe, né? Que existe essa inteligência por trás de tudo, esse grande arquiteto do universo, como dizem os maçons, né? De saber que não é uma obra que se fez ao acaso, mas que há sabedoria e planejamento por trás dela. Mas que é suficiente a gente chegar até um determinado ponto. Que, além disso, talvez o nosso raciocínio muito mais se confundiria do que encontraria as respostas que a gente precisa. Mas aí vem, né, o Pastorino falando para nós, né, olhando para essas mudanças, em primeiro lugar, do universo, de cada um de nós, às vezes concentrado aqui na própria vida, muito mergulhado na experiência presente, né, até quando nos perguntam quem é você, e como a gente gosta de brincar aqui, nós mineiros, chegam para nós e perguntam, talvez para nos conhecer melhor, dizem assim, você é filho de quem? Né? Querem saber de onde a gente veio, quem são nossos pais, ou às vezes perguntam qual que é a nossa profissão, como que a gente se chama, qual o nome que nos foi dado, né? Então, em cada fase da vida, a gente vai tendo algumas respostas, né? A gente vai respondendo sobre o pai e a mãe, vai respondendo
em que sala, em que escola que a gente estuda, que profissão que a gente aprendeu, com quem que a gente é casado, quem que é o nosso filho, você é pai de quem? Vai chegando uma hora que é assim. Eu sou o avô do fulano, pai do Beltrano, e vai tendo definições provisórias sobre a nossa própria vida, né? Mas o que a gente vai conhecendo aqui, vendo nessa mensagem, é que nós somos esses caminheiros do universo também, desse mundo que muda tanto, né? Dessa matéria que é constantemente alvo de transformações, né? Dos estados emocionais nossos, como o André falava, que a gente não é o mesmo a cada instante, né? A cada experiência, a cada vez que a gente se apresenta de novo diante uns dos outros, nós já estamos um pouquinho diferentes, baseados na nossa experiência. Tem aquela frase que diz que um homem não passa duas vezes pelo mesmo rio, porque ou ele é outro ou as águas são outras, né? A gente tá mudando o tempo inteiro. Mas há uma coerência dentro de nós, por outro lado. Há a coerência desse caminheiro, né? A paisagem passa, as pessoas passam, as experiências. Até isso serve também de muito consolo para nós, quando ele começa falando, né, que a alegria desse mundo passa, mas também passa a dor, passa a felicidade, passa a tristeza, que tudo é transitório, né, que tudo é impermanente, mas que a gente continua, que nós somos esses caminheiros da eternidade, né? E isso às vezes, né, a gente que às vezes gosta de viajar e tudo, e fala, puxa, como é bom conhecer coisas novas, como é bom viajar, conhecer outras paisagens, outras pessoas. E às vezes nas nossas viagens, a gente vai lá muito, muito longe, às vezes do outro lado do planeta, conhece uma outra cultura. Só que a gente chega lá, a gente percebe que o ser humano é tão parecido, né, que às vezes falam outras línguas, vestem outras roupas, comem comidas diferentes, mas nós somos muito parecidos. As nossas necessidades humanas são parecidas, nossos sentimentos, nossos afetos, nossas dores, e a gente vai se identificando, né, como esses seres espirituais caminhantes, como essas centelhas divinas. Então, essa ideia, né, desse mundo que passa e a gente continua seguindo e a gente permanece, faz com que a gente pense assim também, talvez. Para onde eu estou indo? Como que é essa caminhada? Será que isso então tudo vale a pena? Já que nada fica, nada permanece, tudo se transforma, né? Qual que é o sentido de uma vida que, né, que vai sendo assim? Então, lá na mensagem no final, ele fala assim que existe, qual que é a grande certeza do universo, e que é uma tríade que a gente aprende lá na doutrina espírita também, que a gente chama de Deus, Espírito e Matéria. Então, isso é o que existe sempre. Deus como criador de todas as coisas. A matéria, né, como esse elemento tangível, mas também que se transforma a todo tempo, criado por Deus e do qual tudo que existe na criação é feito, né? O famoso fluido cósmico universal que a gente aprende na doutrina espírita. Mas, junto com isso, o espírito, a centelha divina, né? Esse, como se fosse uma grande expansão da criação de Deus, que se distribuiu por mil olhos, por milhões e infinitos olhos e visões né, e ângulos, para que esse universo fizesse sentido, para que existisse em cada parte da criação, né, um ser inteligente, alguém que observa, alguém que aprende, alguém que se constrói, né? Então, essa viagem começa a fazer um pouco mais de sentido para nós, né? Quando a gente se senta, depois de tantos caminhos, e vê o que ficou em nós, né? Então, lá no fim da mensagem aqui do Pastorino, ele fala: tudo passa para ficar, tudo fica para ser. O espírito, reflexo do Criador, é o que conta. É o que fica, é o que é. Espírito e Deus. Deus e espírito. Resumo e síntese da vida. Então, a gente conseguir sentir assim: olha, eu cada vez mais compreendo o meu ser como esse ser espiritual que se toca, que se impressiona, que se emociona, que se constrói, que acumula experiência e que vai se aproximando de Deus, que vai fazendo esse caminho e que vai compreendendo esse Deus que está dentro de nós, esse Deus que está no meu próximo, né? Esse Deus que está na natureza, em todas as coisas, mas que também está num lugar de estabilidade, de coerência, né? Nessa questão das leis, do entendimento de como
de como Deus controla esse universo nessa grande coerência, né? Então eu termino essa minha fala lembrando um conceito que eu tenho gostado muito de pensar sobre ele, que é da impermanência, que é essa ideia. Acho que a gente talvez está falhando um pouquinho aqui a nossa gravação. Pronto. Então esse conceito da impermanência, que é uma ideia de como que a gente se coloca diante dessa mutabilidade de todas as coisas, dessa inconstância material e até mesmo dos nossos sentimentos, dos nossos olhares, né? Uma ideia de que tudo passa, mas por um lado, a gente como caminheiro precisa ter um referencial para a gente não se perder no meio dessas mudanças. Porque se eu me apego ao meu nome, se eu me apego à minha profissão, se eu me apego, né, a tudo aquilo que eu falava antes, que às vezes nos define aqui na Terra, essas coisas também mudam. Eu perco a minha profissão, eu me aposento, e eu falei, e agora, quem sou eu? Eu sempre fui aquele que fazia isso ou fazia aquilo, e agora? O que sobrou de mim, né? Quem sou eu? Então, no meio dessa impermanência, encontrar a nossa essência, o nosso verdadeiro ser, e no meio também dessa dúvida, a gente poder olhar para um lugar, né? Olhar para Deus, olhar para Jesus como um espírito de uma evolução muito grande, né? Que está acima, que está à frente de cada um de nós, mostrando o caminho, e ver que Jesus permanece ali no mesmo lugar, e que ele pode ser a estrela guia para a gente, e a gente vai se achando no meio dessas transformações todas. Muito bem, meus amigos, vamos continuar nosso bate-papo, né? Que outras ideias que ocorrem, André? E o interessante é que o Cristo permanece no mesmo lugar, mas ele não permanece parado, né? Que estamos todos em mudança e correções de rota o tempo todo, porque você falando de viajar, Sérgio, né? Quantas vezes a gente viaja, quantas vezes a gente precisa sair da nossa cidade, precisa passar vários anos longe, conhecer outras culturas, outros países, para chegar à conclusão de que a gente tem um sentimento especial pela nossa casa. Viajar é uma delícia, mas chegar em casa é tão bom, né? Acho que está um pouquinho de travamento, mas viajar é muito bom, mas chegar em casa também é gostoso. Aquele lugar que a gente cuidou, que nós cultivamos, que nós trabalhamos, não é? Aí a gente viaja, conhece outros lugares para chegar à conclusão que a gente gosta mesmo daquilo que já estava à nossa disposição o tempo todo, né? Nós trabalhamos uma vida inteira com suor, com dificuldade, abrimos mão de tudo aquilo que depois nós vamos considerar como valioso. E aí nesta vida, os filhos já cresceram, os casamentos já acabaram, os amigos já ficaram longe, mas graças a Deus então nós mudamos, né? Porque a, a imobilidade, ela não é sinônimo de vida. Quando tivemos um problema. E voltamos. Basta nós pensarmos que a água que corre é um rio com vida, com peixes, com sustento, com a agricultura, com a pesca, mas a água parada numa poça, num pneu, num vaso, é um criadouro de dengue. É um lugar da morte da vida. Então, graças a Deus, nós podemos mudar. Tem uma historinha, uma parábola árabe, que eu conheci como sendo uma parábola árabe, que nos diz que um fazendeiro muito rico morreu e deixou dividido para os filhos as suas terras. Para o filho mais velho, deixou a melhor parte da terra, com as lavouras. Para o filho do meio, deixou uma parte muito boa também, com gado, com cavalos. E para o filho mais novo, ele deixou a pior parte, que era um brejo, uma área alagada, um pântano, que não tinha condição de criar nada. Não cresciam
plantas, os animais não gostavam, porque logo ao lado tinha um lugar mais fértil. E no ano seguinte, a morte do pai, veio uma seca terrível. A terra dos irmãos secou, as lavouras morreram, os animais foram embora, mas a terra do filho ficou alagada. Então os amigos vieram comemorar com o filho mais novo, do mesmo jeito que já haviam feito quando o pai fez a divisão das terras. Nossa, que tristeza, você ficou com a parte pior. O filho tinha respondido: se isso é bom ou se isso é ruim, só o tempo vai me dizer. E agora os amigos vieram de novo: nossa, que beleza, só a sua terra agora tem água, os animais estão vindo, você vai conseguir viver bem. E ele respondeu de novo: se isso é bom ou se isso é mal, só o tempo vai me dizer. E ele ganhou muito dinheiro nesse ano e comprou um cavalo muito bonito. Os amigos vieram: nossa, que bom, você comprou o melhor garanhão que nós tínhamos na região. E ele respondeu de novo: bom, mas se isso é bom ou se isso é mal, só o tempo vai dizer. E esse cavalo fugiu. E os amigos vieram: nossa, que tristeza, que coisa ruim, que azar que você teve. E ele de novo, já mais velho, respondeu, né? Se isso é bom, se isso é mal, só o tempo vai me dizer. E de repente esse cavalo que havia fugido volta com outros cavalos selvagens para a terra dele. E os amigos já vieram logo fazer uma festa para comemorar. Que coisa boa! E ele de novo: se isso é bom, se isso é mal, só o tempo vai dizer. Um dia o filho dele, tentando domar um desses cavalos selvagens, que havia chegado, caiu e quebrou a perna de um jeito muito ruim, que ia ter que ficar muito tempo em recuperação. Os amigos vieram e disseram: nossa, que azar. E ele respondeu de novo: se isso é bom, se isso é mal, só o tempo vai dizer. E veio a guerra, e todos os jovens da região foram convocados, menos o filho dele, que estava inválido, com a perna quebrada, em recuperação. E de novo, o que é que ele responde? Se isso é bom, se isso é mal, só o tempo vai dizer. E eu me lembrei quando o Camilo estava comentando, né, que a gente tem uma dificuldade de definir, de conceituar o que é Deus, porque isso está além daquilo que a gente consegue, acima da nossa inteligência. As pessoas na Idade Média, o São Tomás de Aquino, chamava isso da nossa capacidade de participação. Quanto é que eu consigo participar, compreender da obra divina? Isso não quer dizer que com aquilo que eu entenda, eu não tenha condição de ajudar um semelhante, de, na minha posição, fazer o bem. Eu faço o bem de acordo com as minhas possibilidades, com o meu entendimento. Aquilo que está para mim, aquilo que está à minha disposição. E muitas vezes nós temos medo dessa mudança. Nós temos medo de mudar. Nós preferimos sofrer um mal que nós já estamos acostumados do que tentar algo desconhecido, algo novo. Então nós temos a possibilidade de confiar nesse guia que o Sérgio falou, né? Cristo está sempre nos ajudando. Ele está ali, mas ele não está parado. Então, essa capacidade que nós temos de mudar, de nos modificar, ainda bem que ela existe. Eu acho que poucos de nós gostaríamos de permanecer exatamente igual durante toda a vida. Acho que eu pensei mais ou menos nesse sentido, vocês muito bem comentando. Vamos ver o Camilo. É interessante, né, essa história que o André contou, né? Às vezes a gente, né,
ligado um pouco com o que eu falei lá atrás, a dificuldade de entender Deus, entender as respostas da vida. Às vezes o que nos parece mal, muitas vezes é algo que vai nos levar ao bem, né? Então, a gente ainda tem dificuldade de entender, de interpretar aquilo que a vida oferece para nós em determinados momentos. Do ponto de vista das alegrias também, né? A gente muitas vezes, quando está tudo bem, a gente se esquece de determinadas condições, né? A gente esquece das pessoas, a gente se envolve naquela alegria, naquela euforia, e muitas vezes deixa de lado determinadas coisas, né? Muitas vezes nós buscamos dentro da religião o conforto para determinados momentos de dificuldade que a gente passa, e às vezes depois que isso é resolvido, né, que a gente se consola, que as coisas passam por uma mudança, né, e voltam à normalidade, a gente deixa de lado às vezes a religião, a gente busca em determinados momentos onde a gente acha que aquilo vai nos favorecer, né, e na verdade nos favorece, mas deixa de ser uma coisa constante. Então a gente mesmo às vezes está interpretando a vida buscando algo que nos favoreça nos momentos de dificuldade, mas deixando de lado muitas vezes o bem que a gente possa fazer quando as coisas estão bem, né? Então essa história mostra para nós isso, né? Essa dificuldade que a gente às vezes tem. A gente às vezes lamenta uma dificuldade, mas não para pensar, ó, vamos ver o que isso vai me ensinar, o que isso tem de resposta mais para frente, o que o tempo vai me oferecer de diferente daquilo que eu estou interpretando agora. E achei interessante também a colocação do Sérgio, né, da gente analisar o nosso momento, né, o que eu sou hoje, a minha profissão, a minha condição na família, né, aquilo que eu sou no mundo hoje, né, e muitas vezes a gente achar que a gente é isso, né, que a gente não é um ser em construção, que a gente caminhou um tanto até chegar aqui, mas que a gente já foi também algo que talvez a gente não se lembre agora, mas que está arquivado no nosso conhecimento, nessa nossa caminhada, que a gente vai ser muito mais do que nós somos hoje, né, dentro desse processo de construção de cada um de nós. Então, que a gente tem essa visão mais ampla das situações e da vida, né, esse entendimento de que nós estamos caminhando e de que a gente, nesse processo de construção, né, a cada momento nós somos algo que vai ser modificado ali na frente. E dentro desse processo evolutivo, a gente vai estar sempre melhorando, em alguns momentos estacionado, mas com essas perspectivas de conhecimento, de melhora, que é a destinação de todos nós dentro desse caminho evolutivo, né? Então, pensar nesse processo todo e saber que hoje Deus nos oferece uma condição da família que temos, da situação financeira que temos, das condições de moradia que temos, de trabalho, de amizade, mas que tudo isso se transforma, né? Se a gente for pensar, por exemplo, nessa nossa caminhada, só nessa encarnação, né? Eu esse ano estou completando 60 anos, né? Vamos pegar lá de trás da minha infância, eu morava em outra cidade, tinha outros amigos, esses amigos se modificaram, à medida que a gente muda de escola, a gente muda de amizades, umas ficam para trás, outras aparecem, a gente cresce, né? Vai trabalhar e dentro dessa perspectiva de trabalhar, outras pessoas ficam para trás, outras situações aparecem, e a gente está tendo algumas falhas que talvez vão aparecer aí para vocês. Tentar ver se. Pronto. E como eu falava, né, a gente dentro desse processo, a gente sempre tem modificações na vida, né? De convivência com pessoas, de situações que são próprias de cada idade, né, de cada momento das nossas vidas. Então a gente está nessa constante transição, nessa constante construção, né? O menino que eu fui ontem já existe dentro de mim com a história que essa criança construiu, mas hoje eu já não sou criança mais, hoje eu já tenho outras possibilidades de entendimento da vida, de construção ao longo desse caminho que me tornaram um ser diferente, né? E assim acontece com todos nós. Então, acho interessante a gente pensar nisso, né? Que a gente está sempre em construção, em mudança e em crescimento.
Muito bom, né, gente? Estamos chegando já no finalzinho do nosso encontro de hoje. A gente falando sobre essa síntese, né? Olhar para algo que parece tão grandioso, olhar a gente que parece pequenininho no meio dessa grande caminhada, dessa grande história, mas encontrar uma síntese disso, né? Encontrar que a gente é um pedaço que retrata também esse todo, né? Existe muito essa ideia de que no pequeno tem a representação do todo, né? Eu acho muito legal essa ideia, porque aqui no nosso pequeno mundo, aqui nas nossas histórias, aqui nas experiências que a gente está tendo da nossa cidade, tem uma representação do mundo inteiro, das leis divinas, das pessoas, dos crescimentos, e que a gente possa enxergar isso para dar um sentido para a nossa vida, porque quando eu estou fazendo bem para o mundo inteiro. Quando eu estou triste, parece que o mundo está triste junto, de uma certa forma, porque a gente é irmão, a gente faz parte de uma estrutura, né? Então é um trabalho coletivo de se cuidar, de cuidar do outro, de aprender com a caminhada. Gosto muito da ideia também dessa síntese, no sentido de que a cada dia, quando eu acordo, tudo aquilo que eu já vivi até hoje, né? E isso vale para os indivíduos, para as coletividades e tudo mais, tá tudo diferente de uma certa forma. É sempre a experiência já vivida, mais um, com uma página em branco nova para ser feita. Então a gente vai sendo novamente o resultado, né, de tantos aprendizados, de tantas coisas, e sempre com a possibilidade de mudança de curso, de fazer algo diferente. Aí entra uma informação nova, uma vivência nova, uma experiência nova, uma reflexão como essa, e a gente sai falando assim: puxa, agora eu tenho uma outra visão, eu estou com um outro jeito de olhar para a vida, e sai animado, motivado, sabe? A gente lê um livro, assiste um filme, né? Tem um momento legal, tem uma conversa boa, e depois a gente fala: poxa, agora eu estou motivado. Hoje eu vou tentar mudar meu estilo de vida para ser mais saudável. Eu estou motivado agora para trabalhar, né, de uma forma mais solidária, mais humana, e assim vai. A gente está se reinventando o tempo inteiro. Uma bagagem que vem, uma reinvenção constante, e para mim fica também a lição, né, para nos fortalecer, dessa conexão com esse Criador, desse universo que foi feito de uma forma, né, pelo amor, orientado para o amor, né? Aquela ideia assim de que o bem sempre vence, por mais que temporariamente a gente fique vendo aí aquilo que parece a vitória do mal, parece que as coisas não estão dando certo, mas é um universo onde o bem sempre vence, onde a evolução é a regra, onde o melhoramento é a regra. Todas essas perdas, igual na história do André, a gente só vai ver lá na frente o resultado delas. Tudo aquilo que a gente pensa que deu errado e que é para um outro bem, que é para uma outra vivência, e a gente acertando o passo com essa lei, né, conseguindo encontrá-la dentro de nós e podendo caminhar de uma forma mais coerente com esse propósito da vida. Então, eu penso que é isso, né? Cada vez mais a gente pode dar mais sentido para a nossa própria vida, sem estarmos estáticos e paralisados, mas ao contrário, se maravilhando com essa grande aventura de ser caminheiros da eternidade, se maravilhando com a chance de poder recomeçar a cada dia, de olhar para essa história que é tão grande. Quando a gente pensa nesse conceito de eternidade, assim, né, e de imensidade, eternidade e infinito, são conceitos assim que dão até não sei o que que a gente sente ali por dentro, mas parece tão difícil de entender e tão grandioso, né? Como que é algo que não tem fim? Quando a gente escuta mesmo só sobre a história aqui do planeta Terra e se falam de milhões e milhões de anos, do que já caminhou aqui por esse mundo, dos dinossauros e tanta coisa, a gente fala: puxa, o que é milhões? O que são bilhões de anos? A gente que às vezes não tem paciência para esperar meia hora por alguma coisa, uma hora por alguma coisa, e a gente já fica aborrecido porque tem uma fila, porque a comida não está pronta na hora certa, né? E a gente fala: poxa, são bilhões de anos. Eu sou caminheiro das galáxias e das histórias e dos tempos. Então deixa eu ter paciência, deixa eu aproveitar o caminho, deixa eu viver, né, um dia de cada vez, um minuto de cada vez, e estar de olhos e sentidos bem abertos para perceber, para registrar essas experiências.
para fixar o que é bom como aprendizado, para aprender com os erros, para aprender uns com os outros, para criar laços e vínculos, porque a gente vai se reencontrar tantas e tantas vezes, né, nesses caminhos todos. E termino, né, lembrando de um orador que sempre vinha aqui, o Manolo Quezada, e que ele falava para a gente, todo dia que ele ia se despedir, né, no final das palestras, ele desejava que a gente se reencontrasse um dia nesses caminhos infinitos da vida, e que naquele dia, naquele tempo desses reencontros, a gente se identificaria não mais pelo nome, porque tanta coisa já teria acontecido, mas que uma energia, né, uma vibração, alguma coisa diria que eu conheço, né, esse irmão do caminho, né? E nós somos assim. É isso, meus queridos, minhas queridas. Uma alegria a gente estar aqui junto. Estamos chegando no finzinho do nosso programa de hoje, né? Quero agradecer a presença de todo mundo que nos ouve. Sempre aqueles lembretes que compartilhem os nossos conteúdos para chegar para mais pessoas. Se inscrevam aqui no nosso canal para que a gente aumente essa família aí de corações que se sintonizam sempre conosco aqui. Agradecer quem está em casa, né? Convidar para quem mora em casa ou quem passar por aqui para vir à nossa casa com as nossas reuniões públicas de segundas-feiras. E faço agora a nossa rodada de despedida, mensagem final e boa noite de cada um de nós, começando pelo André. Querido amigo, querida amiga que nos assiste, que nos ouve, que você tenha uma boa semana, que seja cheia de mudanças, de aprendizados. Sérgio, Camilo, obrigado por mais uma vez ter a companhia de vocês. Uma boa semana a todos, gente. Um abraço. Obrigado, André, Camilo. Nossa gratidão a Deus por mais esse encontro. Esperar, como o André disse, né, que a nossa semana seja uma semana de bênçãos, de aprendizado, que Deus nos propicie essas possibilidades. E dentro dessa ideia que a gente trouxe, né, desse entendimento de Deus, que a gente simplifique, né? Enquanto o Sérgio falava, eu me lembrei aqui de um trechinho de uma música do Benito de Paulo que diz que tudo está no seu lugar, graças a Deus. Que a gente entenda assim, né, que todos os acontecimentos são necessários, né, ou são provocados por nós, mas que as consequências que muitas vezes eles trazem para nós são necessárias para o nosso aprendizado. Então, que a gente entenda que tudo está no seu lugar, graças a Deus. Muito bem, minha gente, agradeço então, né, a Deus por essa oportunidade, ao André, ao Camilo, a vocês de casa, e que a gente possa ter então uma semana abençoada, com grandes experiências nessa nossa maravilhosa caminhada da vida. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.